Estamos de volta com um bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. Pessoal, se você está precisando de uma proteção veicular ou não está satisfeito com a sua proteção veicular, procure a Bem Protege. Eu estive lá para saber por que você tem que escolher a Bem Protege. Olá pessoal, hoje vim fazer uma visita aqui ao Gleidson na Bem Protege para entender por que as pessoas têm que optar pela Bem Protege para fazer sua proteção veicular. Porque é uma empresa, Breno, que já está há 12 anos no mercado, levando muita credibilidade ao seu associado e está com uma expansão fantástica em todo o país, né? Agora, existe uma grande preocupação das pessoas quando existe um sinistro. Como é que a Bem Protege cuida disso? Esse é um grande diferencial nosso. Hoje nós tratamos um sinistro com 48 horas, ou seja, com 48 horas o associado já está com o veículo dele autorizado para conserto. Então faça sua cotação pelo 3972-5000 ou pelo site www.bemprotege.com.br. Então, pessoal, se você procura uma empresa que possui credibilidade, com um serviço diferenciado e com preço especial, procure a Bem Protege, ligue no 3972-5000 e faça uma cotação. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora, vamos falar do Cruzeiro. Meia Thiago Neves falou sobre a partida contra o Fluminense amanhã e sobre o apoio da torcida nesse momento decisivo para o time. É sempre, não só a gente, mas todo mundo entra no começo do jogo ali, os primeiros 10 minutos, até engrenar, ver como o time vai jogar, a postura. Então, aí você acaba sendo surpreendido, que é o que vem acontecendo com a gente. Então, acho que a gente tem que começar já pilhado na quarta-feira, começar com uma atenção redobrada para não acontecer nenhum gol, né? Não acontecer nenhuma coisa que a gente tenha que depois jogar o tempo inteiro correndo atrás. Então, pode ter certeza, o torcedor, todo mundo, que a gente vai entrar já desde o primeiro minuto com vontade de ganhar o jogo, e é isso que a gente vai mostrar dentro de campo. E tem que ser assim, né? O torcedor sempre nos apoiou, em jogos de mata-mata e Campeonato Brasileiro sempre esteve do nosso lado, Libertadores, então é justo a cobrança, a gente entende, o torcedor ali, como você mesmo falou, no jogo da Chape, o jogo inteiro apoiou, incentivou, né, com que a gente tentasse o empate ou a vitória. E depois do jogo, natural acontecer as vaias, porque o torcedor sai insatisfeito pelo resultado. Mas acho que o torcedor está vendo também que a gente está se esforçando, que a gente jogou bem em São Paulo. Então, quarta-feira, eu tenho certeza que vai lotar o Mineirão, a gente vai fazer mais uma boa partida e dessa vez a gente vai ganhar e vai classificar. Pois é, Guilherme, e aí fica a expectativa se o Mano Menezes vai ou não repetir o time do jogo contra o São Paulo. Ficou uma boa impressão do time ter melhorado algumas situações. Como é que você vê aí essa escalação? Depende ainda de algumas coisas. Claro, o próprio adversário, né? O que o Mano está pensando em relação a isso. Mas eu acho que a tendência é manter o time, né? Fosse eu, repetiria. Principalmente com o Thiago Neves fazendo aquela função de meio campo, porque tem sido o jogador mais incisivo do Cruzeiro nas últimas partidas. Fez gol contra a Chapecoense, um golaço, diga-se de passagem. Contra o São Paulo também fez outro gol muito belo de falta. Então, o Thiago Neves está jogando bem e é o jogador que eu até, inclusive, tinha comentado aqui. Fosse eu, já colocaria ele para jogar mesmo no meio campo. O Rodriguinho não estava rendendo. E aí ele pelo menos deu essa resposta no gramado. Conseguiu ficar apenas 45 minutos em campo, pediu a substituição, mas fez o seu papel, que foi o gol de empate contra o São Paulo. O Cruzeiro vai ter uma missão difícil, o Thiago Neves fala de apoio do torcedor, esse apoio vai acontecer, houve promoção de ingressos, R$10 o ingresso para um determinado setor, né? O setor inferior do Mineirão, 20 para as cadeiras superiores, mais de 40 mil torcedores já adquiriram ingresso, então o Mineirão vai estar lotado. Agora, os jogadores têm que fazer a parte dentro de campo. Como eu disse, deixou uma boa impressão contra o São Paulo, mas jogo de mata-mata é um jogo diferente. O Fluminense vai vir com uma outra estratégia, mesmo tendo desfalques importantes. Não vai ter o zagueiro Matheus Ferraz, que sofreu uma entorse no joelho. Não vai ter também o Ione Gonzalez, que é um bom jogador, é um velocista. Mas aí, em contrapartida, tem o João Pedro, que está numa fase muito boa. Não tem o Pedro, que está com a seleção olímpica. Então, o Cruzeiro tem que aproveitar desses desfalques do Fluminense, porque o elenco celeste, a gente já disse aqui, né, Luciano? É muito melhor, muito encorpado. O Mano tem várias opções para escalar esse time. Então, tem que ter uma responsabilidade para montar essa equipe para vencer e passar de fase. Você mexeria em alguma coisa, Luciano? Muita gente fala aí sobre a questão do Ariel Cabral, que eu acho que poderia ser um
um nome que não Na é verdade, muito bem concordo. aceito. Na verdade, eu até concordo que falei para repetir o time, mas tirando o Ariel Cabral. Mas aí depende da postura, do que o Mano vai querer. De repente, se ele colocar o Ariel Cabral um pouquinho mais adiantado, o Ariel Cabral não dá para ficar ali tentando cercar e tentando marcar. O Ariel Cabral até tem qualidade na saída de bola. Então, se ele jogar como aquele terceiro homem de meio campo ali, tentando chegar mais próximo ao ataque, pode até ser. Eu não sei, se eu fosse o Mano, eu mexeria no ataque do Cruzeiro. Eu colocaria o Sassá já de cara para poder fazer uma fumaça. Eu tiraria o Fred. Eu não acho que o Fred tá. Eu não acho que o Fred tá rendendo isso tudo pro Cruzeiro, sabe? Eu acho que tá lá na frente, tá fazendo pivô. Sei lá, eu colocaria o Sassá para jogar, eu mexeria nessa posição do time. Agora, concordo com o Pio. Se ele for repetir o time mostrou que tem qualidade. O próprio Fred, tá, beleza, né? Eu tiraria, mas para dar aquela enfumaçada no jogo. Mas o time foi bem contra o São Paulo. Agora, contra o Fluminense, jogo de mata-mata, meu amigo, não dá para perder chance igual o David perdeu. Então isso que o time tem que ter consciência de que se pintou a oportunidade, tem que guardar. Só antes da Thaís comentar um negócio importante sobre o Fred, você vê que a culpa não é só dele. Muita gente pega no pé do Fred porque o Fred não está fazendo gol. Contra o próprio Fluminense, se o Pedro Rocha tivesse dado o passe pro Fred, o Fred teria marcado. Sim. O próprio David, no último jogo, se desse o passe pro Fred, ele teria marcado. Então o jejum de gols do Fred passa muito pela individualidade dos companheiros. Mas eu não tiraria nem pelo jejum de gols. Eu acho que pela própria estruturação do time, para ver se o time dá uma mudada na forma de jogar, eu acho que eu tiraria. E aí, Thaís, e você? O que você faria? Para mim, eu não concordei com a escalação do Mano só na opção dele para o meio campo. Eu acho que, não que eu ache o Ariel Cabral um mau jogador, pelo contrário. Mas aí é uma questão de características. Eu acho que o Cruzeiro, quando perde o Romero no meio campo, e aí ele teve que ser deslocado para a lateral direita, o Cruzeiro perde no combate no meio campo. O Romero, ele tem essa característica de ser um jogador mais pegador, ele deixa a coisa mais difícil, acho que ele chega mais junto ali nos adversários. O Ariel Cabral, ele não tem essa característica. Então eu acho que com o Lucas Silva, o Cruzeiro conseguiria compor, fechar mais essa defesa ali, esse meio de campo. Então eu acho que para o Fluminense, eu acho que é Henrique e Lucas Silva nesse caso. E o Lucas Silva, que saiu do treino mais cedo ontem, né? Levou uma pancada, então ainda tem essa situação dessa avaliação para ver hoje à tarde se realmente ele vai ter condição ou não. Agora, e a postura do Cruzeiro? Porque a gente sabe que o Mano gosta de fazer aquele jogo de reagir em cima do adversário, mas amanhã o Cruzeiro precisa no resultado. Não dá para reagir em cima do Fluminense, porque o Fluminense vai atacar o tempo inteiro. Lógico que com responsabilidade, porque é um time do Fernando Diniz. É um time que tem essa essência de buscar o ataque. Então, se o Cruzeiro esperar demais o Fluminense, pode acontecer como aconteceu no primeiro jogo. Vai tomar sufoco. Que o Fluminense deu um sufoco danado no Cruzeiro e o Cruzeiro não conseguiu reagir. Então, essa estratégia, na minha opinião, acredito que nem passe na cabeça do Mano Menezes, porque ele vai jogar em casa, com o apoio do torcedor, e ele precisa do resultado. E ele viu que jogar de forma reativa não deu certo contra o Fluminense. Ele precisa buscar o jogo como fez com o São Paulo, contra o São Paulo. Lembrando que não tem gol, né? Não tem gol qualificado. O Cruzeiro precisa de uma vitória simples. Empate, pênalti. E aí tem o Fábio lá, né, Thaís? Pois é, o Fábio, que no ano passado foi protagonista, né, do Cruzeiro, quartas de final contra o Santos, acabou pegando 3 pênaltis consecutivos. Mas, gente, vamos poupar o torcedor cruzeirense desse sofrimento, né? Não precisa chegar nesse extremo, não, que o Cruzeiro... É aquela história, se o Cruzeiro jogar a bola, o time é melhor, o elenco é melhor do que o do Fluminense. Não acho que o Fluminense seja um time ruim, acho que vai ser um jogo difícil. Mas o Cruzeiro é melhor. Se jogar a bola, não vai precisar chegar a esse extremo de pênalti, não. Vamos ver, então, a opinião do pessoal de casa aí com a Ana Cláudia. Bom, o Vinícius Soares comentou aqui que com a péssima campanha no Brasileiro, o Cruzeiro tem a obrigação de ir bem na Copa do Brasil. Gesiel de Ibirité. Na minha opinião, Ariel Cabral não vem bem esse ano. Lucas Silva merece ser titular. Agora, o Luciano Cláudio comentou aqui que é muito seu fã e faz uma pergunta para você. Ele pergunta assim, o Cruzeiro está com o grupo rachado porque o jogador não está tocando a bola para o companheiro bem colocado? Ô, Cláudio, obrigado aí pela mensagem. Eu não acho que seja por conta disso que você vai determinar que um grupo está rachado ou não. Acho que ali foi uma opção do David. O David quis se consagrar lá no Pacaembu, quis driblar o Thiago Volpe para entrar com bola e tudo. Né? Eu não acho que ele não tocou a bola para o Fred porque ele tem algum problema com o Fred, não. Eu não acho isso, não. Agora, é o que eu disse. Amanhã, se tiver outra chance dessa, se tiver outra oportunidade, ou faz o gol,
né? Porque poderia ter feito o gol se batesse de primeira, né? Ou toca pro companheiro. Não dá para desperdiçar chances nessa partida de amanhã. Agora, Pio, mais de 40 mil confirmados já para o jogo de amanhã, quer dizer, um público que realmente vai mudar um pouco o clima do jogo, né? O jogador fica muito mais motivado com o estádio assim. Como é que você acha que está a paciência do torcedor do Cruzeiro nesse momento? Você acha que pode pesar se o Cruzeiro, por exemplo, faz um primeiro tempo não muito bom? Você acha que a pressão vai existir ou a torcida está mais tranquila, vai com paciência amanhã? Eu acho que o jogo, a impressão do São Paulo, né, mais uma vez ressaltando esse detalhe, o jogo que o Cruzeiro fez contra o São Paulo deu esse alento para o torcedor de pensar que o jogo dentro de campo pode ser feito com qualidade, de uma forma diferente do que havia sido feito em outras rodadas. Mas aqui é lógico, o Mineirão cheio, se o Cruzeiro não jogar, aquela pressão em cima do Fluminense, ela pode voltar contrariamente contra o Cruzeiro. Por isso que é preciso muita inteligência do Mano Menezes para armar o time, dos jogadores para se comportarem bem dentro de campo, para que essa pressão seja sempre favorável e não jogue contra, como a gente já viu que no futebol acontece. Vamos falar mais de Cruzeiro no último bloco, mas agora eu tenho um recado para você que quer se locomover em Belo Horizonte com rapidez, tranquilidade e segurança. Cansado de ficar parado no trânsito? Com a Copertax você tem segurança com motoristas qualificados, comodidade e pontualidade. Com acesso à pista do MOV, você não vai ficar horas parado no trânsito. Baixe agora o app ou ligue para a central e peça o seu Copertax. Ah, e pelo app você tem até 30% de desconto. Copertax, um jeito novo de se locomover. Copertax é sinônimo de rapidez, conforto e qualidade. Oferece serviço mais ágil e seguro na região metropolitana de Belo Horizonte. Baixe o aplicativo da Copertax e garanta até 30% de desconto em todas as corridas. É prático e bem mais barato. Vá de Copertax. Vamos para um rápido intervalo e voltamos com as últimas notícias do Atlético. Não sai daí!